Boa noite, pessoal do nosso lar. Não se preocupe aqui com o ambiente, né? É que nós estamos gravando aqui no CPEC e nós gravamos com o Reginaldo uma homenagem ao Allan Kardec no dia 18 de abril. E eu fiz um pedido para ele gravar um boa noite para vocês, mas diante da alegria em que ele aceitou o convite, ele falou assim: Rod, pode ser que eu me empolgue e grave uma coisa até maior do que os 5 minutos que é o boa noite. Então, gravou uma palestra para vocês e eu acho muito importante porque a gente sempre fala sobre a questão da oração, da fé, e o Reginaldo Araújo trouxe para vocês nessa palestra testemunho do que ele pôde vivenciar. E isso é muito bacana porque reforça para a gente, para quem ainda sente um pouco essa fraqueza da eficácia da oração, o Reginaldo traz alguns casos que ele pôde vivenciar e compartilha conosco nessa palestra. Então vamos fazer uma oração para que a gente possa compreender o que o Reginaldo vai falar na sequência. Amado Mestre Jesus, querido Pai amado, nosso Deus de amor e de bondade, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, para que possamos buscar o alimento do Espírito, que é tão necessário para os enfrentamentos, para a colaboração no bem, para trabalharmos nesse campo do amor, semeando flores por onde passarmos e de sermos luz. E que possamos utilizar sempre o recurso da oração em favor de todos do planeta, colaborando também com as esferas espirituais nesse intercâmbio de amor e de tanta paz que a oração, a nossa prece, é capaz de produzir coisas que nós nem imaginamos. Os resultados são tão salutares. E às vezes, quando desencarnarmos, teremos a notícia daquela oração que a gente fez por tantas pessoas e que chegaram a tantos corações e mentes, e que também auxiliou a espiritualidade a utilizar essa sua forma amorosa em ações emergenciais no bem. Contamos com vocês, meus amigos, para que fiquem conosco aqui no canal do Nosso Lar. E mais uma vez, compartilhe o amor. Mande esse vídeo para quem você ama. Mande conteúdos edificantes. Não se esqueçam disso. A pessoa que receber vai te agradecer. E agora com vocês, o Reginaldo Araújo. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. O tema que nós escolhemos para a nossa reflexão neste momento é o vigiai e orai, ensino recomendado por Jesus. Ou melhor, a eficácia da prece. E Jesus nos ensinava que nós não devíamos orar preces longas, né? Mas que orar com o coração, com o sentimento. E eu vou relatar aqui algumas experiências, algumas oportunidades em que eu me vali do recurso da prece. Por isso que o tema é eficácia da prece. Quando a gente ora com fé, com confiança. Certa feita, eu trabalhava na rua Baldino do Amaral. Eu sou da Polícia Federal, eu trabalhava ali na Baldino do Amaral. E eu estava saindo ao meio-dia para o almoço. Quando eu desci as escadas, eu me deparei com um casal de camponês. A senhora carregando uma mochila, uma mala, e puxava um cidadão pelo braço e ele, agressivo, batia nela e dizia assim: eu não vou. E ela dizia: você vai, eu não vou. E aí, quando eu vi aquela cena constrangedora, eu percebi que se tratava ele de uma pessoa transtornada, mentalmente transtornada. Comecei a mentalizar o Pai Nosso. Como essa agressividade dele aumentou, eu me voltei para os dois e disse: o que é isso? Falei firmemente e me aproximei. Ela disse assim: ele não quer ir. E eu disse: ele não quer ir para onde? Para o hospital. Ela estava conduzindo a um hospital ali próximo.
Aí ele voltou-se para mim e disse assim, com ele eu vou. Ele disse, então vamos. Eu não perdi, interessante, veja a importância da fé, a coragem, que eu não tive em nenhum momento, nenhuma dúvida. Então vamos. Meu carro estava estacionado logo próximo, abri a porta traseira, eles entraram, sentaram os dois. Eu dirigi até o centro de triagem psiquiátricas, que fica ali na Ubaldino, logo 2 quadras abaixo. Quando eu parei no portão, que fica ali em frente ao hemobanco, que é o banco de sangue, eles saltaram do carro, ela com sua mochila, com sua sacola, e ele, normal. Quem não viu o drama 5 minutos antes, não acreditaria que se tratava do mesmo casal. Então, ali um exemplo da eficácia da prece. Outra feita, também da Polícia Federal. Eu trabalhava em João Pessoa, estou voltando do almoço às 14 horas, quando eu chego no portão, na guarita do portão, tinha um cidadão exausto, xingando, dizendo palavrões contra o governo, contra Deus e o mundo. Nessas circunstâncias, normalmente as pessoas vão aglomerando em volta como curiosos. Eu percebi que se tratava de uma pessoa doente, mental, passei adiante, fui até minha sala e comecei a orar. Quando eu terminei a minha prece, eu vi aquele silêncio. O cidadão parou de esbravejar. Voltei lá, ele estava conversando com o policial, como se fosse uma pessoa normal. Não dava para reconhecer que era o mesmo 2, 3 minutos antes. Então eu diria, nós muitas vezes somos instrumentos da espiritualidade. Nesse instante que nós oramos, nós criamos uma psicosfera que permite que os benfeitores possam atuar e afastar aquela interferência estranha, agressiva, daquele cidadão. Então, a eficácia da prece é importante que a gente lembre sempre de orar. Outra feita aconteceu comigo, eu estava viajando aqui para Salvador e durante a viagem, num voo da TAM, um voo direto Curitiba, Salvador, estava sentada ao meu lado uma jovem que era da religião messiânica. E ela nos contando que elas aplicam o jurei, né? E que é muito parecido com o nosso passe. E fomos conversando durante a viagem, uma conversa muito agradável. Quando nós estávamos chegando para o aeroporto de Salvador, chovia bastante. O avião vem para pouso. Você sabe, quando o avião vem descendo para pouso, ele já desliga as turbinas, vai desacelerando. Nós já estamos vendo os prédios do aeroporto à nossa direita. De repente, o piloto aciona os motores e acelera com toda a força e arremete. Começa a subir. E ali os passageiros tomaram aquele susto, aquele pânico, e ela pegou na minha mão assim e disse, vamos orar? Eu disse, vamos. E fizemos a nossa oração silenciosa, e os passageiros se acalmaram, e o avião roncava, subia. Lá depois de alguns segundos, que parece uma eternidade, o piloto fala ao microfone que infelizmente não foi possível pousar, porque a pista estava muito alagada. E queria dar uma volta até que a chuva diminuísse para que ele pudesse retornar para o pouso. Assim foi feito, pousou tranquilamente, a chuva passou. Mas o fato é que tinha acontecido um mês antes um acidente em Congonhas com um avião da TAM, em razão de problema de pista alagada. Então veja, a importância da oração, não apenas a mim e a jovem que estava ao meu lado, que nos acalmou, mas também os demais passageiros que serenaram e confiaram. Tá? Talvez tenham se lembrado de orar. Então me faz lembrar uma história de um livro do Frederic Forsyth, que é o autor do livro O Dia do Chacal, que é o best-seller dele, é um escritor francês, que ele conta que o piloto, ele conta a história de um piloto que estava voando na noite de Natal para passar, véspera de Natal, passar o Natal com a família, um piloto britânico, e durante o voo o seu avião deu uma pane elétrica e ele ficou sem os instrumentos de navegação. E ele continuou voando na esperança de visualizar alguma cidade abaixo que tivesse uma pista de pouso, que ele pedisse a emergência para ele pousar. Mas ele continuou voando e nada de aparecer nenhuma cidade à sua frente, voo cego. Ele disse, está perigando, está ficando difícil.
eu corro o risco de acabar o combustível e eu cair. O que é que ele pensou? Eu vou fazer conforme recomenda a aviação. Nesses casos sem instrumento, fazer voo ângulos de 90 graus, voando, formando um quadrado. Porque o radar vai perceber esse sinal e vai me dar o socorro. E assim ele fez. Fez os ângulos de 90 graus, formando um quadrado e continuou voando. Eu acredito até que depois de você fazer um quadrado, você perde até a noção de direção, se ele está sem bússola, sem altímetro. Mas ele continuou voando e de repente nada acontecia. E aí o combustível está acabando. Ele teve medo. O medo de cair. Pânico, né? Aí nessa hora ele lembrou de rezar. Interessante. Só que ele se deu conta que ele não sabia orar, porque ele não tinha o hábito de orar. Mas lembrou que na infância a sua mãe o colocava no colo para ensinar a oração do Pai Nosso. Olha bem, a importância das mães, hein? Quanto é importante. E assim ele lembrou de algumas palavras do Pai Nosso e se acalmou um pouco. Continuou voando e de repente um avião se aproxima dele, emparelha com ele e dá um sinal, o piloto dá um sinal para ele assim e diz assim, me segue, com a mão assim, me acompanha. E ele disse que esse avião era mais antigo do que o dele, que ele teve que desacelerar para acompanhar esse avião que seguiu à sua frente. E esse avião foi descendo e o levou a uma pista de pouso. Ele aterrissou e aí ficou esperando o apoio de terra que não chegou. Ele foi taxiando e de repente vem o sargento com o jipe que o conduziu até o hangar. E aí ele reclamou. Por que não tem o suporte de terra nessa pista? Ele era piloto militar, né? Ele disse, não, essa pista está desativada. Eu só acendi as luzes porque eu vi a sua aproximação, o barulho do seu motor, e eu acendi as luzes da pista. Ele disse, e aquele avião que vinha na minha frente? Não teve outro avião na sua frente. Sim, o avião que me conduziu até aqui. E, inclusive, ele foi na minha frente e arremeteu. Não tinha outro avião. O sargento disse, não tinha outro avião. Ele ficou intrigado, mas ficou calado. Depois seguiram até o rancho. Quando ele chegou no rancho, ele observou que tinha várias fotos de pilotos na parede. E ele disse assim, como você disse que não tinha outro avião, o avião é este. E o prefixo, que eu me lembro, que ele emparelhou comigo, e o piloto eu reconheci. Aí o sargento riu e disse, esse que não pode. Esse morreu há 14 anos, numa missão de resgate, e ele não conseguiu voltar. E o que ele mais gostava era de resgatar pilotos perdidos na época da guerra. Ele ficou intrigado com aquilo. Então, volto. A importância de orar, embora ele não lembrasse da oração inteira do Pai Nosso, mas só em lembrar, se conectou. Porque numa situação adversa, nós não temos tempo de fazer uma oração completa. Muitas vezes dá um branco. Você vai fazer um Pai Nosso, dá um branco. Então, é importante, é o hábito, é a confiança, é a fé. Outra feita, eu estava visitando o hospital de Piraquara, São Roque, e a gente fazia num grupo espírita, uma vez por mês, a gente visitava o hospital, levava algumas coisas de higiene para eles, e ia lá conversar com aqueles idosos, principalmente. E eu fiquei na ala dos idosos das senhoras. Tinha a senhora que estava deitada no leito, eu sentei no banquinho ao lado e passei ali conversar com ela, perguntar como é que estava. E ela disse, olha, eu tenho dificuldade, não posso ir à missa, porque a igreja é bem pertinho, ali no pátio. Eu disse, mas você pode orar aqui onde você está. Ela disse, eu não posso. Aí eu fiquei curioso, assim, por que a senhora não pode? Porque eu não posso ficar de joelho, meu filho. E eu disse para ela, mas Deus vai compreender a sua situação. Ela se emocionou e chorou. E eu chorei junto com ela. Precisa ver a alegria dela em descobrir que ela podia orar deitada. Porque o condicionamento que disseram para ela que para orar teria que ficar de joelho. E ela estava naquelas, eu não posso orar porque eu não posso ficar de joelho. Então, o que vale é o sentimento, é o pensamento. Porque às vezes você está no volante, está dirigindo, está lavando louça, está fazendo comida.
Faça sua prece, radie. Eu posso orar deitado? Claro, embaixo da coberta, na madrugada, acordo no meio da noite e faço minha oração para as pessoas, conhecidos e desconhecidos que estão viajando, estão em situação de risco, que estão trabalhando, que estão dando plantões. E agora temos que orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares médicos que estão trabalhando nessa pandemia. Então a oração é a nossa conexão com a internet divina. Então a eficácia da prece depende não das palavras decoradas, mas do sentimento que nós colocamos nesse impulso de orar, de falar com Deus. Eu diria que quando nós entramos num ônibus lotado, nós temos que apoiar bem os nossos pés. Mas já viu que a confiança está no corrimão que está acima da nossa cabeça? Bem assim é a nossa prece confiante aos amigos espirituais e principalmente a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. E ele vai nos confortar e fazer com que a gente passe pela adversidade com segurança. Eu vou contar mais uma experiência comigo, da importância de orar. Eu estava voando do garimpo de Peixoto de Azevedo, lá na Transamazônica, para a Alta Floresta, num monomotor, eu e o piloto. Aquele aviãozinho pequeno, enfrentamos uma tempestade que o vento balançava o avião como uma folha seca. E aí eu perguntei para ele assim, e agora? É aquela pergunta, e agora? E ele nos disse, agora só nos resta rezar. Eu achei engraçado, não. Aquela tranquilidade dele, agora só nos resta rezar. Porque ele disse, eu não posso fazer nenhuma manobra aqui para fugir desse temporal, porque eu corro o risco de arrebentar o leme do avião. Eu tenho que manter firme. Então, veja, eu estou diante de um técnico, mas ele, apesar dele confiar no equipamento, mas ele disse, agora nos resta rezar. E eu disse assim, e se vier um outro avião? Porque a gente não enxergava um palmo dentro do para-brisa do avião. Ele disse assim, esse risco nós não temos porque tem uma convenção entre os pilotos que quem vai na altitude para ou ímpar, se ele vai a 2.500, 2.500 metros, o outro está a 3, o outro está a 3.500, ninguém voa no mesmo nível de altitude. Aí eu me tranquilizei, quer dizer, o poder da oração e a informação, o conhecimento técnico, por isso que não podemos abrir mão do conhecimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará, foi o que disse Jesus. Então o Espírito de Verdade nos ensina, amai-vos como eu vos amei, e instruí-vos. Então nós temos o dever de, não confie no que o Reginaldo está falando, pratique, vivencie você mesmo a sua experiência. A eficácia da prece, quando ela parte do nosso coração e confiante em Jesus. Tem outra experiência que está na Bíblia. Jairo, um centurião romano, procura Jesus na Galileia, que a sua filha estava desenganada pelos médicos, a sua filha adolescente. E ele vai ao Nazareno e pede que socorra a sua filha. E Jesus se prontifica a ir com ele até a sua residência. Quando estão a caminho, vem um mensageiro e diz para Jairo, Jairo, não adianta levar o Nazareno, porque a tua filha já acabou de morrer. E Jesus diz para ele, Jairo, ora e confia, a tua filha apenas dorme, vamos lá. E lá chegando, pega na mão da jovem e diz para ela, levanta, para a alegria de toda a família. Então, ora e confia, foi o que disse Jesus. Então, quem confia em Jesus não tem medo do Covid-19. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na fé e na confiança em nós e no Criador.